Noite, gente, de novo. Voltamos aqui com a live. A gente já tinha começado, mas teve um pico de luz aqui. Eu perdi sinal do Wi-Fi, sinal do 3G, fiquei incomunicável. Mas estamos voltando. Vinícius voltou. Vinícius, não sei se a minha mensagem chegou pra você, mas eu fiquei completamente sem luz e sem sinal. Mas agora já voltou, então vamos começar. Calma aí, vou te chamar de novo pra gente começar. Então a gente vai atrasar 10 minutinhos. São 8h10 e a gente acaba 9h10, tá? Deixa eu te chamar aqui de novo. Problemas técnicos, gente. Hoje piscou a luz aqui algumas vezes de tarde. Eu tava torcendo pra que não piscasse. Vamos lá. Boa noite, todo mundo entrando. Pronto, agora vai. Foi. Agora vai. Tá meio perdido aqui, entendendo o que estava acontecendo. Eu te mandei mensagem no WhatsApp. Eu vi. Demorou pra chegar tudo, né? Pelo vídeo. Imaginei. Mas então, começando de novo, o pessoal que tá entrando, pra quem não conhece, nosso projeto Se a Poesia For Semente foi um Instagram que nasceu inicialmente para postar poesias e chamando o pessoal para se juntando para conhecer a gente, para conhecer as nossas poesias. Começamos a fazer essas lives literárias para a gente falar sobre livros e incentivar a leitura. E o nosso objetivo em fazer tudo isso é porque nós vamos, em algum momento desse ano, ainda não sei quando, mas em algum momento, lançar um livro e parte da renda desse livro é revertida para projetos sociais. Então, quem ainda não conhece o nosso Instagram, vem conhecer, seja bem-vindo. E quem ainda não conhece o Instagram do Vinícius, que é meu primo, segue lá o Drama Literal, que ele também posta várias dicas legais, fala sobre livros, sobre muita coisa legal. Mas sem mais delongas, que a gente já demorou um pouco por causa da internet, da luz, vamos começar. E aí, Vinícius, seja bem-vindo. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada por me convidar, tá, prima? E uma pena que o Bruno não tá aqui hoje, né? Porque gosto muito das exposições dele. Eu vi o vídeo, a live dele com dos Miseráveis, né? Gostei muito. Os Miseráveis foi legal. Enfim, gente, boa noite. E hoje eu vou falar de um livro que eu gostei muito, que me marcou muito, que eu li no ano passado, que se chama Flores para Algernon. É um livro que vai falar sobre doenças mentais, sobre atrasos, né, na mentalidade das pessoas, uma limitação intelectual. E aí o livro ele vai contar a história do Charlie, que é uma pessoa que tem aí mais ou menos aí na casa dos 30 anos, e ele tem uma deficiência intelectual que faz o QI dele ter mais ou menos aí por volta de 68, que é considerado um QI bem baixo. E aí, basicamente, o livro é uma ficção científica, e essa ficção científica vai se passar sendo uma cirurgia nova, inovadora, e convidam ele para fazer a cirurgia para deixar ele inteligente. E nisso entra uma professora chamada Miss Kinnian, que seleciona ele para fazer parte desse estudo, porque sabia que, apesar do problema intelectual que ele tinha e dos atrasos que ele tinha em aprender, ele ainda assim queria muito. Ao longo do livro você vai vendo que ele tinha muito interesse em aprender mais. Então, a partir disso, a trama roda mais ou menos aí. Eu separei aqui o livro, ele foi primeiro. O Daniel Keyes, né, que é o escritor do livro, ele teve essa ideia porque um aluno dele que tinha uma deficiência perguntou para ele se ele se esforçasse muito, ele ficaria mais inteligente. E aí, a partir daí, ele criou um conto que saiu em 59. E aí, depois disso, em 66, ele resolveu fazer um romance em cima disso. O livro é um romance epistolar, para quem não sabe, romance epistolar são romances que passam geralmente em carta ou em bilhetes. E aí o livro se passa por relatórios de progresso depois do Charlie, que é o personagem principal, passar por essa cirurgia de melhoria, entre aspas, digamos assim. Então, agora eu vou falar mais ou menos como é que funciona, como é que roda os personagens. Eu vou só te interromper rapidão. O som tá muito, muito, muito baixinho para mim. Eu não sei se é só para mim ou se... Será que o pessoal responde? Vocês estão conseguindo ouvir? O pessoal do chat, se tiver baixinho também, avisa, porque senão eu vou saber que é só para mim. Senão eu pego o telefone mais pra frente. Deixa eu ver se eu consigo deixar o telefone mais à frente. Uma coisa eu tiro o fone também. O pessoal consegue responder isso? Tá ouvindo direito?
Tá ouvindo de boa? Então deve ser só aqui pra mim. Deixa eu tentar então, colocar vê se não tá fone de baixo. ouvido. Só um minutinho, gente. Pronto. Deixa eu ver se agora vai melhorar. Vê se foi. Ah, melhorou. Era Melhor? só pra mim mesmo. Hoje aqui tá difícil, mas vamos lá. O livro, a edição que eu li, ela saiu pela editora Aleph no ano de 2018, aqui no Brasil. E como eu falei, o livro é o primeiro, um romance, em 66. Deixa eu... Pronto. Eu achei sensacional essa ideia. Você começou a ler o livro, né? Eu comecei a ler essa semana, não consegui ler tudo. Essa semana foi muito corrida, mas eu achei assim, eu tô achando muito bom, muito bom. Mas fala aí, não vou te interromper mais. Não tem problema não, pode interromper, fazer essas considerações. Eu vou primeiro falar que o livro, né, ele nasce primeiro como gênero de ficção científica, né? Uhum. Ele é vendido como um gênero de ficção científica, mas os livros de ficção científica, geralmente, eles são mais voltados para ação ou relacionado mais a uma característica assim, né, dos livros mais ação, sobre robô, coisas desse tipo. E nesse livro não, ele vai falar mais ou menos de uma experiência, né, um experimento sendo feito com esse homem, né, que tem essa deficiência intelectual. E aí o livro acaba meio que transpassando assim só a ficção científica, né? Ele vai falando sobre drama, ele faz um livro também com uma temática mais de drama, um gênero que vai fazer mais você refletir sobre as relações das pessoas e como é que funciona, sobre empatia, sobre emoções, tudo isso, né? Porque o Charlie, ele eventualmente no livro, assim que ele faz a cirurgia, ele vai desenvolvendo e aí ele vai ficando cada vez mais inteligente, o QI dele vai aumentando, se eu não me engano, aí o QI dele sai de 68 vai para 185, que é onde eu parei, tá no 100. Bem bem grande. Então, como é que funciona? O livro, como eu falei, ele é epistolar, ele passa por relatório de progresso. No início, a gente vê o livro sendo escrito de uma forma muito errada, né? Entre aspas, errado, com erros gramaticais, com erros de vírgula, erros de pontuação, a pontuação quase não é utilizada. E aí o leitor até sente uma certa dificuldade, né, para adentrar ali no início do livro. Sim. Para você se acostumar um pouco, você entender o que está acontecendo. Eu vi muita gente achando que tinha vindo errado, né, por erro de impressão, mas não, é desse jeito mesmo. E aí, conforme você vai avançando nos capítulos, né, depois da cirurgia, você vai entendendo como vai acontecendo. Ele vai usando palavras mais complicadas, pensamentos mais complexos, e vai utilizando mais normas gramaticais. Enfim, assim vai. Vou falar aqui um pouco dos personagens, que gira ali a trama principal. Primeiro é o Charlie, que é o que passa pela cirurgia. A professora, que se chama Alice, que é a Miss Kenyon, que vai ser um personagem muito importante ali pro Charlie, porque vai estar envolvida com ele na relação. Porque, apesar do Charlie ele se desenvolver intelectualmente, ainda as emoções dele são meio que imaturas. Então, ela vai estar ali meio que auxiliando ele nesse processo de amadurecimento. Que é fantástico. É fantástico. É muito eu bom amo, né? Que eu sou da psicologia, né? Eu tô amando. Psicologia. Nossa. Eu leio um pedacinho e falo, Bruno, aconteceu isso, foi assim, e fez o teste de Rorschach, e não sei o quê. Eu tô adorando. Eu indiquei esse livro para uma psicóloga que eu conheço também, ela gostou muito também. Ela falou bastante. Ali temos também o Charlie, que é o personagem principal. No início, ele vai estar trabalhando numa padaria, e aí o dono dessa padaria era amigo do tio dele, que ele acabou perdendo. Então, esse homem, que é o dono da padaria, tenta proteger ele no início, falar que eles vão estar sempre juntos. E aí a gente vai ter o personagem principal, assim, tem o professor, que o Charlie tem certas desavenças, e o doutor que fez a cirurgia nele, o doutor Strauss. E aí ele vai vendo ali como vai se tratando, como vai avançando também a relação do Charlie com ele. Porque esse livro é muito além de só a cirurgia e só o experimento. Sim. É muito mais relacionado a como o Charlie está reagindo aos seus avanços, como ele está reagindo sentimentalmente, emocionalmente a esses avanços, e como ele está vendo as relações pessoais dele, né? Sim. Então, parte daí. Eu vou falar um pouco sobre... Tá, eu tô olhando aqui, gente, desculpa, minhas anotações estão aqui, que eu fiz tudo. Fui fazendo anotações também, que eu tenho esse costume
costume de marcar mesmo. É... Então, primeiro, quando a gente vê que o Charlie começa a evoluir intelectualmente, a gente vai vendo, um pouco antes disso, na verdade, como funciona a relação dele. E a gente, como leitor, percebe uma certa ingenuidade, uma certa ingenuidade ali no Charlie. Porque as pessoas fazem muitas piadas no ambiente de trabalho dele, riem muito dele, e ele acha que estão rindo com ele, que eles são amigos dele, né? Porque ele tem uma visão muito limitada de mundo, né? Então ele não consegue separar o que é sério, o que não é. E, além disso, esse problema intelectual dele, por ser muito forte também, ele tem um problema sério de lembranças, né? Ele não tem memórias da infância, da adolescência, ele não sabe como é que era a família dele, como é que funcionava tudo. E relações que ele teve, ele era muito cru ainda, né? Como pessoa, né? Como por experiências, assim. E aí, é muito interessante, Vinícius, te interrompendo de novo. Pode falar. Conforme ele vai avançando, né, intelectualmente depois da cirurgia, que ele consegue ir lembrando, é muito interessante a gente lembrar com ele e ver essa percepção que ele tem da lembrança, assim. Ele sente coisas quando está lembrando que ele não conseguia entender na hora que ele viveu antigamente, né? Isso. Justamente por isso, porque essa deficiência intelectual traz uma certa ingenuidade para ele. E é muito curioso a gente ver como o intelecto, ele caminha muito próximo também, assim, do autoconhecimento, dessa percepção das emoções, né? É muito interessante. E ele não faz essas ligações, né? Devido a isso, né? Pelo intelecto andar sempre junto ali com essas relações, ele não faz as ligações sobre ler emoções das pessoas. Muita gente questiona sobre se poderia ser autismo por conta dessa dificuldade em ler emoções e ler reações. Mas, assim, no livro não fala, porque também por ser um livro escrito em 66, eles tentaram não deixar não tentaram botar ali o motivo. Rótulos, né? Não botaram um rótulo. Fizeram um livro mais abstrato nesse sentido, pra gente entender mesmo como é que era a relação e avanço do personagem. E assim, é óbvio que tem vários personagens ali que vão compor, mas o Charlie é sem dúvidas ali o ponto principal. Vão ter relações, vão ter diversas pessoas entrando no cotidiano dele, mas realmente ele e, assim, o professor é o que mais está ali também, e a professora dele, a Misquinha, né, que foi muito importante para ele. A Misquinha, ela, como eu falei, ela tem um papel muito centralizado porque ela selecionou ele, né? Porque ela via a gana que ele tinha para tentar aprender mais. E como o Charlie ele não tinha muito conhecimento, e principalmente naquela época também a gente vai vendo que era muito mais difícil a inserção das pessoas deficientes na vida das pessoas, a gente vê que ele usa muitas palavras pejorativas, muito cruéis e grosseiras consigo mesmo. E ele não achava aquilo ruim, era porque as pessoas tratavam daquela forma e ele estava engraçado. Sim. Então, todo momento, ele não foi alfabetizado na infância, né? Ele só foi alfabetizado num centro para adultos, e daí ele chama a escola, né, que ele estuda, né, para centro para adultos retardados, ou chamava todo o tempo de imbecil, ele se chama muito de burro, né? O tempo todo. Esse centro para adultos retardados me pegava muito, porque ele não tinha essa noção, essa percepção mesmo de como era cruel consigo mesmo, né? Ele não fazia essa ligação que a gente vê no livro, que nós, leitores, vão machucar a gente. Mas para ele era só o normal, o cotidiano, a vida dele, porque era assim que ele era chamado mesmo. E aí, com o tempo, gente, eu vou tentar não dar spoiler aqui, tá? Porque se alguém quiser ver, eu tô falando mais ali, só as partes mais importantes. Um spoilerzinho, não tem problema. Um spoilerzinho aqui ou ali, né? Eu separei algumas citações que eu vou falar, que a gente pode ir destrinchando com o tempo. Ótimo. Sempre que você quiser ler algum trecho que você tenha trazido, pode ler pra gente. Eu sempre vou lendo e marcando, né? Isso, eu também. Sempre vou lendo e marcando. E eu li esse livro no Kindle, né? Também. Pra mim foi também tô lendo. Mais fácil, mais prático, mas por eu ter gostado muito dele, eu quero ter ele na coleção, né? Então tô pra comprar ele. Enfim, aí quando ele passa pela cirurgia, o Charlie também, eu esqueci de falar, tem um personagem que não é um ser humano, é um rato, que o nome do livro leva, né, o nome desse rato, que é o Algernon. Algernon. Eu achava que Algernon era o nome do personagem principal, até ler que Algernon é o rato.
Então, o que acontece no livro é que o Algernon, ele é um rato que também passou por esse experimento antes do Charlie. E acho que, se eu não me engano, logo no início, quando o Charlie é levado para o centro, que ele vai ser feito a pesquisa e a mudança dele, ele considera o rato às vezes mais inteligente que ele, porque ele não consegue fazer uma prova e o rato faz. E aí, enfim, né, a gente vai vendo o avanço dele também. E é engraçado, porque esse livro ele lida muito com a desumanização também das pessoas com deficiência, né? Por quê? O Charlie, a coisa que ele mais identificava em todas as pessoas que passaram pela vida dele era justamente o rato. Porque ele via como o rato era maltratado por estar dentro de um laboratório. E tem um ponto que ele fala, eu separei aqui, que era... Eu não tenho a citação correta, mas eu anotei, que foi quando o Algernon ele precisa fazer um teste para comer. Se não me engano, ele tinha que passar por um labirinto, alguma coisa assim, só aí ele poderia comer. E aí o Algernon, o Charlie, ele fala: eu não acho correto que as pessoas que precise passar por um teste para você comer. Como se comer fosse ali uma questão de sobrevivência mesmo. Sim. E aí ele fala: eu queria perguntar para o professor Burt, se não me engano, e o que ele acharia se ele tivesse que passar por uma prova para comer. Então a gente já vê também aí os processos de empatia, né, que o Charlie tem, apesar de que não tinha antes da cirurgia. Que não tinha antes também, porque ele não conseguia ter essas ligações. E a gente já vai trazendo assim novas coisas, assim, até palavras mesmo novas, assim, pra gente parece simples, mas para ele era totalmente diferente, rebuscada. Então, gente, chega um ponto no livro, não sei se Renata chegou nesse ponto, que o Charlie, ele começa a desenvolver o intelecto dele de forma muito superior ao que esperavam. As pessoas esperavam que ele fosse uma pessoa... Não cheguei nessa parte mediana, e ele ultrapassa a ideia do que as pessoas achavam. E aí ele começa a perceber que as pessoas tratavam ele justamente como experiência. Aí começa a trama a correr mais e mais, porque ele tem vários embates com os professores. Porque o que acontece? Quando ele volta à padaria, essa parte que você chegou, mas quando ele chega na padaria para trabalhar, as pessoas não querem mais que ele trabalhe, ficam reclamando, falando que ele está metido, porque antes ele não tinha opinião própria, né, digamos assim. Ele não podia opinar, ele não dava sugestões para nada dentro do trabalho. Cara, e a partir do momento que ele começa a dar sugestões e começa a opinar, as pessoas começam a falar que ele é arrogante, que ele é metido, que ele é irritante, coisas comuns que qualquer pessoa ali do cotidiano falava. E aí o Charlie falou, e aí eu botei aqui a citação: estava tudo bem enquanto eles pudessem rir de mim e parecer inteligentes à minha custa, mas agora eles se sentem inferiores ao imbecil. Eles me odeiam por isso. E aí a gente vê a percepção que ele tem, né, a partir daí. Aí ele começa a descobrir que as pessoas riam dele, e aí ele sai do trabalho, a pessoa ali que dizia que ia proteger, cuidar dele, que era amigo do tio dele, que prometeu ter o emprego dele para ele se manter, dispensou porque os funcionários foram reclamar dessa suposta arrogância, e o Charlie começa a se sentir cada vez mais sozinho. Antes, ele tinha esse desejo enorme para tentar ser inteligente, para tentar aprender mais e mais e mais, e tentava de tudo para aprender. E aí, porque ele achava que só sendo inteligente que ele teria repertório para conversar com as pessoas e ter uma amizade que as pessoas vão gostar mais dele se ele deixasse de ser burro. Ele fala isso. E aí, a partir do momento que ele consegue essa inteligência, ele começa a ver o quão solitário se torna. Porque as pessoas, apesar das relações dele serem ruins, ele ainda tinha relações. E quando ele se torna inteligente, ele percebeu que as pessoas só tinham aquela experiência, aquela relação com ele, porque ele era inferior a elas. E são as relações que ele tinha antes, são relações assim muito ilusórias, na verdade, são falsas. Muito ilusórias. Ele já era sozinho. A questão é que ele não percebia, né? Ele não percebia. Ele queria que as pessoas gostassem mais dele, mas ao mesmo tempo ele não se dava conta de que todas aquelas relações eram muito falsas, não eram relações verdadeiras. Não né? eram relações verdadeiras. Então aí vai tendo diversas passagens, que é muito triste. Eu sou muito chorão, gente. Então
tudo que acontecia já me dava um nó na garganta, assim. É triste mesmo. Eu sou bem, É muito triste. chorão, assim, então... Então, a gente vai vendo como que se torna a percepção dele, que começa a se tornar uma percepção mais realista, né? Do que ele está passando. Pelo que você está me falando, eu acho que vai ficar mais triste do que eu tô achando que já tá. Então, chega um momento muito importante no livro, que é justamente quando o Charlie ele se torna muito mais inteligente do que as pessoas que tramaram a pesquisa para ele. Então, quando chega nesse momento, a gente começa a perceber que, assim, o Charlie está com uma outra visão muito maior, ele já está muito mais hábil, ele está muito mais inteligente, ele está sabendo ler muito bem as emoções e as pessoas, só que ainda assim, essa cirurgia, apesar de ter aumentado o intelecto, fez ele não ser uma pessoa madura emocionalmente. Então, o Charlie, ele era, como eu falei antes, ele era muito cru, e ele começa a ter relacionamentos amorosos, ou relacionamentos sexuais, qualquer coisa assim, nesse sentido, ele não entendia. Então, para ele era muito difícil. Sempre que ele se aproximava de alguém mais emocionalmente, ele se recolhia, se retraía, porque ele não tinha essas experiências, ele não sabia como lidar. Ele era um homem de 35 anos que não tinha experiências nenhuma na vida. Então, e aí é muito difícil, porque é óbvio que a gente tem só a visão do Charlie, porque é um relatório. Mas, assim, também, obviamente, também era difícil para as pessoas que estavam lidando com ele, porque Sim. As pessoas não foram preparadas para isso também. Tem que ser pensado isso também. Eu estava imaginando isso. Eu ainda estou no comecinho, né? Mas eu fiquei imaginando isso. O quanto que para as pessoas também é difícil mesmo. O quanto que a gente não é preparado, a gente não está acostumado, a gente não sabe mesmo o que fazer. Às vezes a gente tem até boa vontade, mas fica na dúvida e é difícil. E a gente é muito pouco preparada, assim, enquanto sociedade, né? E assim, a gente está falando agora de 2021, né? O livro foi escrito em 60. Que era menos ainda. E assim, falando por experiências próprias, assim, eu estudei minha vida em colégio particular. E nos colégios particulares, pelo menos, não tinha ou tinha muito poucas pessoas, principalmente com deficiências intelectuais. Porque não tinha, realmente não tem acesso. As escolas que eu passei não tinham uma preparação especial, não tinham acesso. E uma das escolas que eu estudei, não vou citar nomes, eu soube que teve um caso também que não deixaram, não fornecia a ajuda, né? Porque às vezes crianças com autismo precisam de uma ajuda, tipo uma pessoa para acompanhar, a escola não fornecia, e quando a mãe ofereceu para pagar por fora, porque queriam isso naquela escola, não permitiram. Então, assim... tem que permitir, né? Exatamente. Então, a gente está muito pouco preparado ainda. Pensar que ele é isso aí nos anos 60 e a gente está vendo isso agora, né, nesse ano, né, ver quanto na sociedade andou muito pouco, né? Pois é. Eu acho que esse é o interessante do livro também, né? O livro é um livro de drama, um livro de ficção científica, mas que ele faz a gente refletir e repensar muito sobre como a gente precisa ver mais empatia, porque hoje em dia está mais fácil, está mais compartilhado, está mais difundido, tem mais informação, tem pessoas com deficiência no Instagram, no Facebook, falando sobre, mas ainda assim a gente pensar, poxa, mas eu tô vendo isso aqui no Instagram, eu tô vendo isso no Facebook, mas eu não tenho contato mesmo com uma pessoa, sabe? É diferente, sempre é muito diferente quando muito diferente. Cara a cara. E a gente tem que começar a se questionar mesmo de por quê e o que acontece, por que disso, porque sempre tem uma raiz do problema, né? Mas, enfim, voltando, né, Sabe o que eu acho legal? Tem uma parte bem no inicinho, que ele, logo depois da cirurgia, é uma parte assim boba, né? Mas eu acho fantástico quando ele aprende a vírgula. A vírgula. Porque, assim, é muito interessante, porque a gente tá dentro da cabeça dele, com os relatórios de progresso, né? A gente tá dentro da cabeça dele, a gente não é um narrador que tá narrando com a visão de fora. Então, quando ele aprende a vírgula, ele simplesmente bota vírgula a cada palavra. Ele não usa nem mais o ponto. Sim, São esses detalhezinhos, assim, eu acho muito legal. E um outro progresso que me chamou muita atenção dele
Foi quando ele começa a se dar conta e ele fala assim, mas tem coisas que eu não posso mais escrever aqui se as pessoas vão ler. E aí, nesse momento, eu comecei a reparar uma maturidade dele. Não, peraí, eu não posso sair falando com tudo porque as pessoas vão ler. Cara, e é engraçado porque quando a gente vê esse ponto que ele fala que ele não pode escrever tudo, a gente vê também que ele não tinha essa noção de privacidade. Exatamente. De entendimento próprio, né? De autoconhecimento. Exatamente. Não existia isso, né? Pra ele. E esse momento da vírgula foi só quando eu li esse momento que eu falei, peraí, ele não usava vírgula antes. Aí eu fui voltar e não tinha vírgula. E eu não tinha reparado. A vírgula é muito pouco utilizada. Nossa, muito legal. A maneira como foi escrito foi muito legal. Eu acho que a habilidade do autor assim, foi fenomenal, né? Esse livro é considerado um dos maiores clássicos assim, de ficção científica. Fiquei feliz que veio aqui para o Brasil, né? Agora, em 2018. E eu li assim, e eu já tinha uma noção, assim, mais ou menos do que era, já tinha visto muita gente falar bem, e foi a partir disso. Mas, assim, eu achei fenomenal. Eu não sou essa pessoa que tem muita dificuldade com forma diferente de escrita. Porque, por exemplo, nesse livro, muita gente fala que demorou um pouco a entrar. Eu ouvi isso também. Ou, por exemplo, o livro do Saramago, o Ensaio sobre a Cegueira, e ele também não utiliza muita pontuação, é todo escrito direto. Pra mim, é tranquilo. Eu acho que pra mim deixa mais rápido. Eu sou uma pessoa muito acelerada, então eu sempre acho que vai deixando mais rápido. Mas foi muito interessante, né? Porque ele ia aprendendo as coisas novas e ele encaixando da forma que ele achava que devia encaixar, né? Porque ele não tinha essa ideia de tipo, vou usar de maneira correta. Não, ele foi aprendendo aos poucos. E assim, com o tempo pessoal, quando ele vai ficando mais inteligente, mais e mais e mais, assim, as pessoas que conviviam com ele ali na padaria, né? Que eram pessoas da padaria. Eram pessoas simples também, digamos ali. Pessoas de classe média, pessoas simples que não tinham muito estudo, assim, como... Porque a gente compara muito com o professor, né? A gente tem dois polos ali. As pessoas simples do cotidiano e as pessoas que estão ali como professor, como guias dele, né? Na universidade. Então, isso, uma coisa mais acadêmica e uma coisa mais simples mesmo. Então, a partir desse momento também a gente vai vendo que, em primeiro momento, as pessoas da padaria começaram a achar ele arrogante. E aí a diferença de sentimento de quando ele começa a falar e a ler coisas mais rebuscadas que o professor e mais rebuscadas que o médico. Inclusive, ele começa a ler muito. Não, e tem um momento que ele começa a aprender várias línguas, né? Ele começa a ler jornal de outros países. E nisso, os médicos começam a ficar com ciúmes. E tem um momento... As relações humanas. Exatamente. E tem um momento que o médico vai falar com ele e fala, eu te tornei humano. E aí, ele, depois de muito tempo já percebendo isso, ele falou, mas eu não era um objeto inanimado. E aí, ele falou, eu não sou um objeto inanimado. E aí o médico fala, não tô falando de agora, eu estou falando de antes. Ele falou, mas eu também não era, eu sempre fui humano. Exatamente. E bem antes disso, ele já tinha tido um questionamento sobre isso. Essa foi a certeza, mas antes teve um ponto que ele falou, eu sinto... Deixa eu ver se eu botei aqui. As coisas, quais são as diferenças? Tá aqui. Pode parecer ingratidão. Ele achava que ele tinha que se sentir sempre muito grato, né? Mas ele não poderia se sentir grato, nós somos humanos, né? Ele não pode se sentir grato só, mesmo recebendo diversos... Nossa, dá para falar tanta coisa sobre isso. Tratado. Então, ele fala, pode parecer ingratidão, mas essa é uma das coisas que eu odeio aqui. A atitude de que eu sou cobaia. As constantes referências de Nemur, que é o médico, a ter me feito o que sou. Ou que algum dia haverá outros como eu que se tornarão humanos reais. Como posso fazê-lo entender que ele não me criou? Porque as pessoas começam a considerar que ele se tornou humano, que ele se tornou uma pessoa a partir do momento que ele passa pela cirurgia, né? E aí a gente começa a ver o quão sério se torna, né? Porque ele é tratado exatamente igual ao Gilão, o rato era tratado. Quando vai ter um congresso, né, que essa é a parte mais fantástica do livro. Quando você chega lá, eu não vou dar spoilers, mas vai ter um congresso e esse médico vai tentar demonstrar a experiência dele,
que é o Charlie. Que é o Charlie. Então, o Charlie é basicamente um manequim, uma vitrine, né? E aí, eu vi uma menina, eu tava vendo os vídeos, né, pra me preparar, porque eu já tinha lido esse livro foi do 2018. Quer dizer, eu li esse livro ano passado, 2020, e aí eu fui ver vídeos pra relembrar alguns pontos, reli alguns pontos que eu tinha marcado, fiz algumas anotações, e um vídeo da menina que eu vi foi dela falando sobre duas coisas. Primeiro, ela falou o quanto a inteligência é importante para nós, seres humanos, que é o que diferencia nós de animais irracionais, mas o quanto a experiência, ao passo que a nossa inteligência é importante para nós, ela também é um fardo, porque a nossa inteligência ela acaba fazendo peças e criando peças e fazendo com que a gente se sinta. É inevitável, é humano isso. Não importa se as pessoas falarem que não. Mas e falar que não é justamente demonstrar isso. Mas mostrar que o humano é a gente se sentir superior a outras pessoas. É inevitável. A gente nasce com essa ideia, a gente é criado com essa ideia. Na escola a gente é tratado com essa ideia. Quando a gente faz Enem e a gente passa por uma faculdade, nós somos, entre aspas, as pessoas consideram a gente melhor. Ou quando qualquer coisa, um trabalho, a gente considera melhor. Então, o quanto a inteligência é importante para a gente evoluir como sociedade, mas quanto é um fardo para as nossas relações humanas, né? Sim, e quanto mais a gente ignora que isso existe, pior fica. Pior fica. Mais evidente fica, na verdade. É uma questão de aceitar, né, mesmo. Aceitar que faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana e é uma coisa que, sim, é óbvio que a gente vai ter que tentar mudar sempre tentar criar mais empatia e sempre evoluir, pensar e se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que o livro é muito sobre empatia. Engraçado, falando sobre isso, né, de aceitar, me chamou muita atenção também na parte que eu já li, a parte que ele fica com raiva pela primeira vez do... Eu esqueci agora qual é o personagem, não sei se é o do Nemu, menino que trabalha. É do menino que trabalha com ele ou é do... Não, ele fica com raiva do terapeuta que vai aplicar o teste de Rorschach. Que ele fez o primeiro teste antes da cirurgia, né? Isso. E depois ele ia fazer de novo e ele fica com raiva, enfim, por causa também da situação lá que eu não vou dar spoiler, mas... E aí ele observa que foi, assim, uma primeira vez que ele sentiu raiva. E você falando disso agora, né, de toda essa coisa que a inteligência traz, da gente se sentir superior e que faz parte da natureza humana, como a raiva também faz parte da natureza humana e como a gente também gosta de ignorar que ela existe. Porque quem sente raiva é um ser inferior. Eu faço terapia há um bom tempo, né? Tenho aí mais de uns 2 anos. E aí, muitas vezes, quando a gente está na terapia, a gente fala muito sobre destrinchar emoções, que às vezes as pessoas realmente fazem isso de ignorar. E aí, emoções que a gente considera muito ruim, como raiva, ódio, inveja. A tristeza até, né? Inveja, tristeza, ciúme, são coisas que a gente considera muito ruim, demoniza tanto, ao ponto da gente achar que, não posso pensar assim. Mas você está pensando nisso. Você tem que entender que isso é ruim e ver o porquê que você está fazendo isso, o que você pode melhorar para se sentir melhor, ou você lidar melhor com essa situação, né? Porque e as emoções e as emoções são extremamente importantes, elas têm o seu papel evolutivo, inclusive, né? E muitas vezes a maneira como a gente sente e lida com essas emoções é o que diferencia a gente dos animais que não têm o intelecto, muitas vezes, né? Eu vou... Você se identificou, só uma pergunta assim, você se identificou em algum momento do livro com o Charlie? Cara, é complicado, mas sim, porque assim, é óbvio que são locais totalmente diferentes, não é uma vivência que eu tive. Sim. Assim como a dele. Mas assim, em colégio, para quem sofre com qualquer diferença, enfim, com qualquer diferença na escola, a gente acaba sendo ridicularizado e a gente acaba chegando num momento que você precisa, como é que eu vou falar isso? Se inserir naquele meio. E se as pessoas vão rir de você, você se torna aquele papel de comédia mesmo. Você sabe disso e mesmo assim você se faz como um papel de autodefesa. Eu acredito que todo mundo aí que sofreu bullying ou qualquer coisa do tipo entende esse sentido, né?
Sim. Porque, principalmente quando são anos muito longos e quando você passa. Voltei, a Enfim, luz piscou de novo. Meu Deus, não o vai piscar medo. mais não. Continua. O medo. Mas eu acho que essa é também a principal, assim, coisa que eu me identifiquei. Não vou dizer que eu me identifiquei com ele em si, pessoalmente Uhum. falando, É outra porque é vivência. uma vivência muito diferente. Mas que sim, que é impossível a gente falar que a gente não se sente. Quando a gente está sozinho, quando a gente está solitário, quando. Porque, assim, o Charlie, ele é imaturo, por exemplo. Quando as pessoas têm uma relação muito tardia, ou quando as pessoas se apaixonam muito de forma tarde, ou as pessoas vão ter essas relações muito tarde, a gente também está muito cru e a gente não sabe como lidar com esses sentimentos. Então, para mim, Sim. tive um relacionamento muito depois, por vários motivos, né? É, foi muito difícil, foi uma experiência completamente diferente. Meus amigos que tinham relacionamentos adolescentes chegaram na faculdade, tinham relacionamentos mais maduros, mais sólidos, e eu estava ali, tipo, aprendendo ainda a lidar com tudo, né? Porque, enfim, Sim. o ensino médio é muito diferente. E, assim, é impossível... eu me identifico... Eu tô ouvindo ela falar. Vamos ver... Voltou? Voltei. Voltou. Tá bom. Se por acaso, voltei. Se por acaso eu travar de novo, você continua Pode falando. continuar falando, né? Vai contando aí do livro pra Tá gente bom. não perder. Voltei. Vamos Eu lá. tentei ali procurar você, mas... Então, o que eu estava falando, você perguntou sobre identificação. Eu sinto que eu me identifiquei também com a professora, né? A Miss Killian. Hum, Que chega um momento que ela tem um papel muito de proteção sobre o Charlie. uhum, Porque ela é uma das poucas pessoas ali que tratam o Charlie como ele é. uhum, E aí ela começa a ter outros olhos diferentes para ele conforme o livro vai passando, né? A relação dele vai mudando, eles se tornam mais, muito mais do que só professor e aluno, né? Ele sai, obviamente, do centro de alunos uhum. adultos e muito ali como vai fazer, porque não sabe, né? Porque, como a gente falou, é muito difícil lidar com essas pessoas porque a gente não tem preparo. Apesar de ela ser uma professora, dela ter passado por várias Uhum, questões, mas quando você se torna... O Charlie estava vivendo uma vivência totalmente diferente já. Ele estava uhum, inteligente, mas o emocional dele estava muito pouco desenvolvido. E aí, quando eles têm essa relação mais entrelaçada, chega um momento que o Charlie começa a se retrair muito, porque ele tem medo, porque ele nunca conheceu esses sentimentos, ele está muito imaturo e ela tenta proteger ele ao máximo.
mas ao mesmo tempo ela não entende. E nossa, eu me identifiquei demais com ela. Assim, no sentido de proteger Muito a pessoa, legal. de tentar se colocar muita pessoa à sua frente, você às vezes se esquecer de você mesmo, e aí começa um afastamento, né? Então, tudo isso vai se desenrolando no livro. Aí, já falei. Deixa eu estar falando aqui, gente, que se a Renata quer que Eu tinha aqui algumas perguntas, mas você já está respondendo enquanto fala. Então, isso que eu ia falar, né? O roteiro. Você fez algumas perguntas, você viu algumas que eu não falei. Eu tô achando ótimo. Pode Teve alguns estar pontos que eu falando. não falei. A pergunta 4, né? Que foi o motivo que eu decidi. Sim. Eu ia te perguntar isso por agora, né? Na verdade, eu ia te perguntar duas coisas. Por que que você Pode perguntar. decidiu ler esse livro? E se você já leu alguma outra coisa desse mesmo autor? Se esse autor tem outros livros, eu não conheço. Tá. Primeiro, sobre o motivo. Gente, eu sou muito inteirado, assim, nos Instagrams e no YouTube de livros, né? Tem uma comunidade muito grande, né, de pessoas que falam sobre literatura. E eu acho fenomenal. Eu acho que, principalmente para quem quer começar a ler mais, é esse caminho. Eu acho que se as pessoas quiserem começar a ler mais, procurar mais, aprender mais, conhecer novos autores, novos livros, histórias que vão te puxar, porque eu acho que literatura é isso, né? Você escolher primeiro, porque muita gente fala, começa pelos clássicos, mas eu acho que começar primeiro Tem que escolher o que você pelo que te gosta, atrai, pelo que, por exemplo, que te você gosta de atrai. ver filme, assuntos que você acha mais interessante, enfim. E aí, a partir daí, eu acho que o Instagram de livros, o YouTube, e o pessoal que faz livro no YouTube, fala muito. E esse livro, por ter sido lançamento da Aleph, né, que é uma editora muito famosa, e eu costumo muito ler livros de ficção científica dessa editora também, eu vi e aí eu fiquei muito interessado. E aí foi a partir de canais mesmo do YouTube que me interessou muito, despertou, e eu falei, cara, eu preciso ler esse livro, tá todo mundo falando, eu tenho que saber o que tá acontecendo, né? Então foi mais ou menos isso. Engraçado que quando... Te interrompendo de novo. Antes de você me dizer que ia fazer a nossa conversa literária sobre esse livro, esse livro já estava na minha lista. Eu também vi muita gente, o pessoal que divulga, né, no Instagram e tudo mais, muita gente falando desse livro. Para você que é psicóloga, eu imagino que o livro deva ter um outro olhar também, né? Tipo, cada pessoa vai ter sua experiência literária. É impossível não criar empatia com o Charlie. Eu acho que o autor escreveu muito bem. Que, assim, não tem como não... Assim, a pessoa pode não ter gostado, pode ter tido uma experiência diferente, mas impossível não ter empatia com o Charlie, porque, assim, a escrita foi muito bem feita. Eu acredito nisso. O trabalho do autor foi muito bom. Foi muito bem feito. E aí, eu acredito que quando você é psicólogo ou psiquiatra, ou você tem um estudo mais aprofundado nesse caso, psicanalistas, eu acho que sim, pessoas que seguem também a linha de psicanálise, por ter muito falando sobre emoções, além também da inteligência, as pessoas veem muito isso também porque ele vai trazer, em certo momento, traumas de infância, né? Minha mãe chegou aqui, gente. Tá aqui abrindo a porta. Aí eu acho que a psicanálise também entra muito nisso, que ele vai trazendo vários traumas que a gente não via, porque em primeiro momento a gente não sabe quem é a família do Charlie, né? Exatamente. Porque ele não lembra, ele nem lembra disso, ele só é largado. E aí chega um momento que a gente vai conhecer a relação familiar dele e entender. Esse momento é muito forte, gente, é um livro assim, muito potente, é um momento assim que vai gerar um incômodo, muitas pessoas, pode gerar gatilho, mas assim, eu acho que é um livro que... Mas eu também acho que é um livro que não gera gatilhos gratuitos, sabe? Pra chocar. Eu acho que é um livro muito pé no chão. Eu acho que é um livro muito sensível, muito delicado também em tratar desses assuntos. Eu não acho que seja... Porque existem livros que a gente colocam coisas que você fica triste por motivo nenhum. Digamos assim, que geram gatilhos na cabeça do autor, mas que muitas vezes estão ali para chocar. Teve o livro agora, Uma Vida Pequena, que é de uma autora indiana, que muita gente fala, eu não li, mas muita gente fala que tem certos gatilhos, e a própria autora disse, eu realmente coloquei para causar um choque, para causar um incômodo, e aí era o papel dela, sabe? Era o intuito dela.
Mas para quem não gosta, eu não acho, para quem não gosta desse tipo de livro, eu acho que Flores para Algernon é um livro que trata desses assuntos de forma muito delicada, muito sensível e realista. Sim. Não é uma coisa unicamente para te forçar a ficar triste, ficar mal. Mas acontece. Acontece. Acontece, inclusive eu vi o vídeo de uma resenha de uma menina, agora eu não vou me lembrar o nome dela, mas para ela foi muito forte porque ela tem um irmão que tem assim, deficiência intelectual. O livro o canal dela é da Pan Gonçalves. Isso. Pan Eu Gonçalves. gosto muito dela, eu sigo ela. Eu costumo ver muito do canal dela. E tocou muito ela, né? Ela fez a resenha ali, ela se emocionou na resenha. E eu achei muito interessante ver o quanto... E uma frase que um garoto comentou, essa frase é famosa, o pessoal conhece bastante, que é sobre como às vezes a gente lê o livro e às vezes o livro nos lê, né? O quanto a gente tem a nossa experiência, porque é muito individual, né? Eu tive uma experiência ótima com o livro, mas eu não tenho essa proximidade tão grande. Mas para ela teve uma proximidade muito maior, ou para você que foi outra experiência. São outras experiências, literatura na consenso, né? É muito individual. E você já leu outras obras desse autor? Isso que eu ia falar agora. Nunca li outras obras dele, na verdade eu mal conheço outras obras dele. Eu também não conheço. Eu fiquei para pesquisar mais, porque realmente sim, eu acho que assim, porque como um livro é um livro clássico, mas é um clássico de ficção científica, e eu acho que às vezes as pessoas subestimam um pouco o gênero, porque como a gente está vendo aqui, é um livro de ficção científica, as pessoas muitas vezes acham que vai ser muito simples, que vai ser viagem no robôs, tempo, como você falou, né? E não, é um livro, tipo assim, com muitas camadas, muito bem articulado, que a gente reflete muito, que gera diversas reflexões. E aí eu acho que para as pessoas subestimarem muito, acaba ficando num nicho, né? Muito grande. E aí foi legal que esse livro estourou um pouco, furou um pouco essa bolha, né, de nicho, porque quando ele foi lançado aqui no Brasil, pelo menos ele vendeu bastante. E muita gente ficou muito na boca do povo mesmo. Mas como eu não li, eu vou dizer que esse livro ele tem adaptação para o cinema. É um filme de 68 e se chama Os Dois Mundos de Charlie. Os Dois Mundos de Charlie. Nossa, inclusive, eu vou... ator É fácil principal, de achar na internet? Assim, mais ou menos. É um filme de 68, né? Então é um pouco mais difícil. Mas eu acredito que procurando aí, tá? Se eu achar, eu posto no meu Instagram, passo pra você. Mas tem, e o ator ganhou o Oscar de melhor ator naquele ano. Foi em 69, ele concorreu, em 68 foi lançado o livro. Legal, hein? Se você achar na internet, se eu achar, qualquer coisa a gente bota depois nos comentários que a live fica salva. Qualquer coisa a gente bota, se alguém souber também. E esse livro mudou alguma coisa na sua vida, Vinícius? Nossa, com certeza. Com certeza. Assim, eu não sei se você tem uma rede social chamada Scoob. Eu não tenho não, mas eu sei qual é. Então, a gente basicamente ele coloca, para quem não conhece que está assistindo, é uma rede social de livros aqui do Brasil, que a gente coloca os livros que a gente está lendo, que a gente já leu, aí dá nota favorita. E esse livro, nossa, foi um livro favoritadíssimo, né? Eu li ano passado. Assim, eu esperava que eu fosse gostar, mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto, né? E aí o livro me tocou de uma forma muito grande e se tornou um livro favorito. Só a partir daí já vê que, tipo, mudou coisa na minha vida, mas eu acho que eu tinha uma certa noção de entender, porque eu sempre fui muito ligado a movimentos, principalmente depois da faculdade, né? Entrar em movimentos sociais, que tem na faculdade, que são muito presentes na faculdade, mas eu acho que esse livro causou uma experiência de pertencimento muito grande, a gente se torna muito próximo, principalmente porque como ele está escrevendo como se fosse carta, como se fosse um relatório, eu acho que a gente se torna muito próximo porque a gente está na mente dele, né? Então, eu acho que é uma proximidade muito grande. Você acaba o livro como se você conhecesse o Charlie, como se você fizesse parte daquela vida ali, como se você fizesse parte daquele cotidiano. E aí eu acho que a partir daí eu comecei a repensar muito o que é a inteligência, porque pra gente, muita gente, a inteligência é só você ter um bom emprego, ou você conseguir ter doutorados, mestrados, e não é uma questão de diminuir isso é uma coisa ótima, os cientistas são ótimos, é fantástico, mas o quanto a gente despreza outros tipos de inteligência. Porque, assim, apesar do Charlie ele não ter esse intelecto não ter uma escrita rebuscada, não ter palavras rebuscadas, não ter um repertório emocional, ele ainda assim era muito bondoso.
Uhum. Ele era bondoso, ele pensava no bem das pessoas, as pessoas maltratavam ele, ele não entendia, e ele continuava tratando bem as pessoas. E, teve um momento, me veio na cabeça, assim, tem uma parte que ele fala, eu não sei em que momento, eu não sei como a festa acabou. Só sei que eles me pediram para ir na esquina ver se estava chovendo. E quando Nossa, eu voltei, não tinha ninguém lá. isso mexeu E, comigo, viu, essa cena? e É bem cara, no comecinho. e é uma frase que ele fala de maneira muito simplificada, né? Se acontecesse com qualquer outra pessoa, nossa, ia ser uma coisa muito difícil, muito sofrimento. E aí, quando ele fala, é sofrimento pra gente, pra ele não tá vendo aquilo como sofrimento. Então, E aí é fica muito assim a difícil. provocação. E fica assim a provocação, né? Era bondade ou imaturidade? Ou imaturidade. E eu sinto que, assim, às vezes, eu brinco com isso, mas é a realidade. Às vezes a gente está tão alienado, já era o caso do Charlie, que acaba defendendo a gente de certas dores. Porque, assim, Uhum. é ruim que ele tenha passado por diversas situações desse tipo. É óbvio, mas o fato dele ter sido alienado a essas provocações, a essas perturbações durante a vida, fizeram ele, pelo menos até o ponto dele não ter conhecimento, ele não ter um tempo de sofrer sobre isso, né? Assim, é muito triste, mas ainda assim ele não tinha um impacto tão forte quanto a gente sabe que tinha, sabe? Uhum. É, Sim. e Isso me aí, chamou muita atenção também. quando eu acho que eu comecei a repensar muito em colocar o meu lugar na, no lugar dos outros e também de falar muito sobre repensar como é que a inteligência ela é difundida, como a inteligência não tem que ser usada como arma, como uma arma de superioridade, como eu falei, eu acho que é da natureza humana a gente se sentir superior porque a gente tem essa Uhum. habilidade e não é para todos os seres vivos, mas não deve, a gente tem que lutar, eu acho que sempre contra isso, né? Não deve ser utilizada por mal ou como uma arma, como uma provocação. E eu tinha colocado aqui que quando o talho fica inteligente, mesmo quando as pessoas, por exemplo, quando as pessoas ali mais simples, digamos, e até o professor também, eles estão se sentindo superior ao Charlie. E eles consideram Uhum. aquilo muito bom, porque ele pode estar perto da gente, mas ele vai estar sempre como chacota, como um Uhum. palhaço, como uma brincadeira. E aí, a partir do momento que o Charlie fica inteligente, sem ele fazer nada, ele já é considerado uma ameaça às pessoas. Ele começa a evoluir no trabalho, ele começa a pegar outros cargos no trabalho maiores, e aí começa a querer arrogante, e aí se torna, né? Eu vejo quanto essa inteligência, o medidor de inteligência, a medição assim, de inteligência balança, e como é que eu vou dizer? Mas a percepção das pessoas em relação à inteligência causa, né? O quanto isso é perturbador a gente vê, porque eu acho que a partir dali a gente começa a ver muito como até onde o ser humano pode ir para se Uhum. sentir bem consigo mesmo, né? Então, era Sim. aquilo, o Charlie tá ali, mas a gente tá melhor. E aí, a partir do momento que cresce, as pessoas ficam desestabilizadas, não sabem o que está Elas acontecendo, se elas não são perdem, né? acostumadas, elas Quem mudam sou de eu? É como se a posição, né? pessoa. É como se elas perdessem a referência e como aquele homem, né, sem noção nenhuma muitas vezes do que estava acontecendo, Uhum. extremamente inocente, imaturo, né, como ele mesmo fala assim, burro, né, ele É, mesmo usa essas palavras. Quando ele sai dessa posição de inferioridade, as outras pessoas se perdem. as E outras pessoas se agora, perdem. onde é que eu vou colocar ele nas E assim, caixinhas pré-definidas que tem no meu cérebro? tem um momento muito tragicômico, digamos assim, que ele, assim, eu não vou saber citar exatamente porque eu não anotei isso, mas tem um momento que ele vai falar sobre os professores, e aí quando ele fica mais inteligente que, entre aspas, mais inteligente ele que eles, né, mais conhecedor, tem mais repertório, ele fala, nossa, como eu era ingênuo de pensar que os professores e os médicos eu não sei exatamente a situação, mas eu achava que eles eram super-heróis, mas eles são só pessoas Uhum. fazendo os trabalhos deles. E aí a gente vê, cara, ele tá entendendo, sabe? Que
São só pessoas desempenhando funções na Só sociedade pessoas. e que não tem, pelo menos não devia ter uma diferença de status. E aí, quando as pessoas saem do eixo, as pessoas acham que elas caíram, mas não, elas estão no mesmo lugar. É só porque quando uma pessoa se elevou mais, elas acham que elas Que elas caíram. desceram. Mas não aconteceu isso. Elas estão no mesmo lugar que elas estavam. E eu E acho o que isso dá quanto pra fazer uma disso leitura tão grande para tantas questões. para muita coisa, muita coisa. Porque, assim, vamos dizer, quando direitos LGBTs, por exemplo, ou questões raciais. A partir do momento que pessoas LGBTs começam, vamos falar, tipo assim, de casamento LGBT, Uhum. as pessoas vão ficar criticando e falando, porque quando é liberado o casamento, os LGBTs que estavam, tipo, aqui, eles vieram pra cá, e estão na mesma posição. E as pessoas que já tinham todos os direitos, acham que elas estão embaixo. Ou seja, como se Não fosse tem um nada a ver. privilégio, como se fosse uma coisa maior, mas não é isso, sabe? Não é errado você subir e trazer o outro consigo, sabe? Eu acho que é isso que... Eu acho que esse livro, assim, óbvio que a gente vai falar sobre sentimentos, sobre emoções, mas, cara, dado você fazer tantas leituras e fazer tantas ramificações, são muitas camadas. Dá pra gente falar de política, de tudo. Gente, uma coisa que eu queria falar é que muita gente acha que ficção científica, e principalmente por ser clássico, é um livro difícil de ler. Mas esse, especialmente, a linguagem dele, eu achei muito fácil, muito tranquila. Assim, eu já li livros muito complicados, tipo Saramago, realmente, tipo, tem um nível de complicação maior, Dostoiévski, coisas assim. Mas esse livro eu achei que tem uma linguagem mais acessível para as pessoas. É óbvio que você sente um incômodo ali no início, quando você vê O português, o né? português meio trocado, assim, não de costume. Mas, assim, eu achei a linguagem acessível para quem quer começar a ler ficção científica. Eu acho que é um bom livro para começar. Eu acho que é um ótimo livro, assim, de ponto inicial, porque também não traz tantas questões... Porque, assim, eu também gosto de ficção científica com ação, sabe? Eu adoro. A gente que não gosta, mas, assim, eu sei que tem toda uma explicação que, obviamente, é inventada, é uma ficção, mas que que exige um pouco pensar mais. Esse livro é mais tranquilo, né, nesse sentido. É bom falar porque às vezes as pessoas ficam com receio, né? Quando a gente fala que tem muitas reflexões, tem muitas camadas, mas não, é fácil de você Leiam de encontrar boa. isso. É, tranquilo. Vai de Leiam mente de boa aberta, vai e de vai ser coração tranquilo. aberto. Mas, Acho de que é fato, tem isso. muita coisa para falar sobre o livro, né? Muita coisa. E passou muito rápido o tempo. Meu Cara, Deus. o Nós temos livro... 3 minutos. Então, 6 minutos, então... eu acho que eu falei bastante. Acho que a gente falou bastante coisa, né? Então... Eu queria assim, que se você pudesse uma frase ou uma palavra para resumir esse livro, qual seria? Cara, eu acho que seria empatia, com certeza. E... Nossa, é difícil. É difícil. Essa pergunta Mas, é sempre muito assim... difícil. Mas eu acho que é empatia e delicadeza na forma de tratar os assuntos. E surpreendente também, nossa. Porque, assim, tem viradas de mesa, sabe? Final e cenas de, tipo, os embates que ele chega a ter um momento, porque antes ele não revidava, né? E aí, a partir do momento que ele começa a entender tudo, ele começa a revidar. Então, acho que isso é extremamente interessante também. Eu acho que é uma virada de mesa fantástica. E, assim, gente, como tá acabando aqui, eu vou falar só que eu acho que o autor teve uma habilidade de escrita que eu nunca vi antes. Eu, sinceramente, nunca vi. Foi diferente de qualquer livro que eu nunca vi. Eu não acho que tenha outro livro que tenha matemática nesse sentido, assim, tão pura e que vá debater com tanto afinco esse tema. Eu acho que é muito, muito diferente. Eu acho que a escrita do autor foi fenomenal nesse sentido. Muito bom. Leiam Flores para Algernon. Leiam Leiam tranquilamente. Não é, eu tenho achado, eu tô Flores para ainda mais no Algernon. início, mas eu tô achando super fácil a leitura também. E a gente não o pode livro é ter curto medo também. de ler, né? O livro é curto. O livro é Leiam, é curto uma também. super indicação. Assim, ele tem, se eu não me engano, tem até um pouco menos de 300 páginas. Então, dá pra Eu ir não lembro. lendo aí. Tem até Mas mais umas aí, mas um pouco mais, um pouco menos de 300 páginas. E fantástico.
Leiam Espero que o sim, é pessoal muito goste, que o bom. pessoal tenha gostado. Sigam o Vinícius, Drama Literal. E Foi quem não um me conhece, prazer. vai lá me seguir também, essa Poesia por Semente. Semana que vem a nossa conversa literária vai ser com a Caroline, que fez psicologia comigo na faculdade. Ela vai falar sobre extraordinário. Quem sabe aí, né, não dá tempo de ler, o pessoal que tem Kindle já compra hoje, dá tempo de ler até semana que vem. Mas quem não quiser ler ou não tiver tempo, tem o filme. E quem não lê nem assiste o filme, vem mesmo assim pra gente poder falar sobre. Então espero vocês semana que vem. Obrigada, Vinícius, pela sua Obrigado participação. você Tô pelo com convite. saudade de você, Também tô da com muita Larissa, saudade. da Espero sua que a mãe, gente todo possa mundo se ver aí. logo. Espero que a gente possa se ver logo. E quem sabe no futuro a gente não marca para você voltar aqui para falar de outro livro. Vai ser super legal. É isso. Já vai Muito pensando obrigado aí em um aí. livro. E obrigado a todo mundo aí que participou também, tá, gente? Obrigadão. Obrigada, gente. Já vai desligar que a gente já chegou. Tchau, tchau. 1 hora. Tchau, um abraço.